Olá, boa tarde. Eu sou Agostinho Basso, falo diretamente do COEF, Centro de Operações Especiais e Fiscalização do Covid, e vou, nesse momento, como estou sozinho, vou retirar a minha máscara para melhor nos comunicarmos. Então, tendo em vista que nós estamos, de certa forma, estáveis nos nossos números de casos, também estáveis com a questão da letalidade, e quando nós dizemos que estamos estáveis com tendência de queda, nós tomamos como base esses índices, né? O índice da taxa de crescimento da incidência do Covid-19 aqui na cidade de Irati. Então, isso se faz por semanas epidemiológicas, exatamente como o Ministério orienta, e nós estamos tendo, já faz algum tempo, um decréscimo. Ou seja, isso nos libera a tomar certas atitudes, principalmente no que se refere à flexibilização de mais alguns segmentos aqui na nossa cidade. Também nós temos como parâmetro a taxa de letalidade, ou seja, do número de mortes, aonde Irati está muito, digamos, bem no gráfico e nessa taxa, uma vez que os nossos óbitos, como falei, encontram-se dentro daquele parâmetro de um limite aceitável. Isso fez com que o COEF, Centro de Operações Especiais e Fiscalização, após várias discussões e várias conversas e reuniões, tomasse a atitude de indicar e falar ao senhor prefeito para que fosse flexibilizado mais alguns segmentos conforme o decreto que segue. Então, a Prefeitura Municipal de Irati, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do município, decreta. Artigo 1º. Fica autorizado a realização de jantar referente às celebrações de casamento, formatura e aniversários, 15 anos ou bodas, em estabelecimentos com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com a presença de no máximo 100 pessoas, seguindo as regras de prevenção e distanciamento de no mínimo 2 metros entre as mesas e demais regras estabelecidas no decreto número 250/2020, que é o decreto ainda em vigência. Este novo decreto só veio para alterar principalmente o artigo 13 do decreto 250 com essas flexibilizações. Parágrafo único. Fica proibido a realização de bailes, danças e dinâmicas que gerem aglomeração. Ou seja, estamos liberando a realização de jantar, apenas o jantar, para situações e celebrações de casamento, festas de aniversário, 15 anos, bodas, mas em hipótese alguma será tolerado dança, baile ou qualquer dinâmica, por exemplo, corte da gravata, o sapato da noiva, digamos assim, modalidades aí de aeróbicas que se fazem nos aniversários, tudo isso continua proibido porque envolve um contato mais próximo. Artigo 2º. Fica autorizado a realização de reuniões públicas e privadas com o número máximo de 30 pessoas, respeitando todas as normas de prevenção e distanciamento definidas no decreto 250/2020. Ou seja, estão liberados pequenas reuniões, seja reuniões de conselhos, reuniões de associações, com no máximo 30 pessoas. Também no ambiente amplo, com distanciamento, uso de máscara em todo o tempo, álcool gel, distanciamento social e principalmente o evitar aglomerações. Artigo 3º. Ficam liberadas as modalidades esportivas, voleibol, basquetebol, tênis de mesa e futsal, em quadras fechadas, seguindo as normas já definidas no Decreto 250 e na Portaria 211/2020. Ou seja,
Estão sendo liberadas essas modalidades, porém em quadras fechadas e com controle. Principalmente ginásio de esporte, por exemplo, o Batatão, ginásio de esporte lá do Rio Bonito, aonde se possa ter totalmente controle das pessoas que entram, vai ter uma lista com o nome, telefone e endereço, caso venha a ter algum contato com uma pessoa contaminada, é fácil de fazer o serviço de epidemiologia ir atrás, saber onde estão, quem são e tudo mais. E parágrafo único. As atividades descritas no capítulo deste artigo deverão ser realizadas sem a presença de público. Ou seja, está sendo liberado até para que continue, principalmente, e se encerre o campeonato de futsal, porém somente com a equipe técnica, os atletas, sem a presença de público, em local fechado, seguindo todas as normas da portaria 211/2020, aonde tem a aferição da temperatura com o termômetro laser, anotação nas fichas e tudo mais, um controle bastante rígido daquela portaria. Artigo 4º. Fica autorizada a presença de menores de 12 anos em celebrações religiosas, desde que acompanhadas de seus pais ou responsáveis, podendo ficar no mesmo banco de seus familiares, seguindo as normas já definidas no Decreto 250/2020. Aqui é bom que se diga que o COEF está autorizando a entrada de menores de 12 anos nas igrejas, e muitas pessoas podem perguntar, mas por que não autoriza no comércio? Por que não autoriza no mercado? Por que não autoriza de forma geral? Porque isso para nós vai servir como uma espécie de termômetro, para nós sabermos exatamente os próximos passos, e nós sabemos que na igreja, né, seja ela qual for, as crianças são responsabilidade dos pais e ficam sentadas. No máximo 1 hora, que é o tempo que dura a celebração, por exemplo, de uma missa, de um culto, e os pais podem controlá-las ali, até porque já é a rotina manter o silêncio e a determinada ordem. Nos mercados, comércio em geral, seja eles qual for, as crianças andam livremente, podem tocar nas coisas, nos objetos, pega aqui, encosta lá. Você não tem um devido controle de fato. Então, essa experiência de liberar agora para as igrejas é um termômetro para ver como que vai se comportar, inclusive o vírus, a transmissão. Nós sabemos que as crianças são assintomáticas, então ela vai servir como parâmetro para os próximos decretos. Artigo 5º. Ficam autorizadas as atividades de berçário em instituições com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, cuja atividade específica seja prestação de cuidados infantis. As instituições, parágrafo único, as instituições definidas no caput desse artigo deverão seguir as normas definidas no Decreto 250, como também na Portaria 255/2020. Essa é a portaria que foi criada especificamente para os trabalhos na modalidade de berçário, e é bom que se diga aqui que a modalidade de berçário não se encaixa como centro educacional. Então, não estamos liberando creche nesse momento, não está liberado a educação infantil, não está nada disso. O que estamos liberando é apenas a modalidade berçário e deve seguir à risca o contido, né, além do decreto 250/2020, também o que diz a portaria 255/2020. Basicamente, essas foram as flexibilizações. O artigo 6º fala da autorização. As autorizações definidas neste decreto deverão seguir as regras e limitações do enfrentamento à pandemia e transmissão comunitária do novo coronavírus, instituídas no decreto 250/2020, e esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, 6 de outubro de 2020. Ou seja, dando uma simplificada no que é este decreto.
Ele autoriza a realização de jantares para festa de casamento, aniversários e bodas, desde que seja a empresa que trabalha com isso com CNPJ, porque daí é ambiente controlado, nós temos de quem cobrar, inclusive autuar se for o caso de descumprimento de algumas regras. Não será permitido bailes, não será permitido dança, não será permitido realização de nenhum tipo de aglomeração durante esse jantar. Apenas janta e voltam para suas casas. Fica autorizada também as reuniões públicas e privadas com no máximo 30 pessoas. Ficam liberadas as modalidades esportivas em quadras fechadas, voleibol, basquetebol, tênis de mesa e o futsal, seguindo também a portaria 211/2020, e fica autorizada a presença de crianças menores de 12 anos nas celebrações religiosas. E também ficam autorizados a atividade exercida em berçários para crianças menores que não se enquadram como instituição de educação. Essas são algumas das flexibilizações que foram possíveis nesse momento. Queremos deixar muito claro que a pandemia ainda está aí, que a pandemia é presente em nosso município. Graças a Deus, estamos diminuindo a incidência, graças a Deus estamos realmente conseguindo fazer aquilo que desde o início pensamos e trabalhamos para que esse índice venha caindo, e assim que for possível, assim que nós tivermos mais dados que nos favoreçam a isso, serão feitas outras flexibilizações, outros segmentos, até que a vida volte ao novo normal como a gente espera. Contamos com a ajuda, com a colaboração de cada um de vocês, porque se todos fizerem a sua parte, eu fazer a minha, você fazer a tua, e todos nós fazermos a nossa, nós iremos passar bem, com mínimo de danos possíveis, né? Então, essa é a orientação deste novo decreto, que será publicado no dia de hoje, e que traz essas novidades, essas flexibilizações no que foi possível. Em nome do COEF, eu agradeço, né, por esse espaço, pela atenção, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.